A forma que você procura encontrar felicidade na vida vai te podar de muitas alegrias que você também pode encontrar no caminho. Aquilo que a gente encontra tem muito mais força do que aquilo que a gente desejava, mas a gente só vai conseguir saber a marca dessa diferença se a gente tirar pelo menos parte desse prisma, dessa lente que é enxergar as coisas através da felicidade. Quais são os modos de felicidade que você conhece? Se você parar para pensar bem, eles são algumas construções, são discursos prontos que de alguma maneira se investiram de afeto, você trouxe para dentro, aquilo se colou em você de tal maneira que você chama aquilo de seu. A pergunta que eu quero propor na reflexão desse vídeo é a seguinte: você sabe o que você poderia encontrar na vida para além da felicidade? Para defender esse argumento, eu trago 3 leituras que foram muito tocantes para mim nesse sentido. O Sentido da Vida, de Contardo Caligares, Escute as Feras, de Natasha Martin, O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati e talvez Édipo Rei, de Sófocles. O Contardo, ele é brilhante, e nesse ensaio, podemos dizer assim, ele brinca com uma ideia que é potente e assustadora ao mesmo tempo, Talvez você não precise ser feliz, talvez você precise apenas viver uma vida interessante. A vida interessante que traz é a ideia de que toda experiência vale a pena ser vivida. Inclusive o luto, a perda, a angústia, a solidão, todos esses sentimentos humanos são intrínsecos à existência. E seria uma espécie de lástima, assim, a gente passar ela, nossa breve existência, sem sequer usufruir da sua maior complexidade. E nós, no nosso dia a dia, a gente tenta ao máximo se afastar desses sentimentos agradáveis, a gente se esquiva de tudo daquilo que nos lembra o quão frágeis nós somos, de que nós somos finitos. O Contardo aqui, de maneira brilhante, ele vai tentar dialogar com a ideia de que a vida, hoje em dia, ela está arquitetada numa rede de valores, A felicidade está arquitetada numa rede de valores que pautam a vida como uma experiência de prova. Ou seja, a gente viria a obter algum mérito, assim, um desígnio religioso, depois da morte. Dessa maneira, ele nos coloca aqui como a gente trata o sentido da vida a partir de um sentido externo a ela. E a consumimos na intenção de sermos menos pecadores, menos desvirtuosos. Assim, ele nos pontua, que nós atribuímos muito o sentido da vida a algo que está externo a ela. Mas não é essa reflexão que ele está tentando trazer aqui, a ideia de matar Deus novamente, mas de se questionar se você realmente precisa se privar de muitas coisas da vida, se colocar nessa lógica meritocrática da vida, se abdicar de muitas experiências interessantíssimas que você pode passar também por conta de uma certa noção de um Deus punitivo. Assim a gente acaba também se libertando da ideia de que o sofrimento precisa ter um sentido, E quantas pessoas acabam sofrendo muito por tentar dar um sentido ao seu sofrimento, que é apenas uma condição do real. E tentar dar uma explicação para o real, tentar abarcar com a linguagem essa movimentação da realidade, é uma ideia muito cruel às vezes. A ideia de que Deus designa sofrimento para nossas vidas, para que a gente possa vir a superá-los e amadurecer, também pode ser uma ideia muito cruel, porque abre muito espaço para você justificar tragédias que são causadas pela humanidade, que são causadas pela política. E é uma tentativa muito apequenada de dar conta da incomensurabilidade da realidade, ou seja, você não dá conta de explicar a realidade. E quando você faz esse movimento de tentar dar um sentido externo para ela, você está apenas reduzindo. Mas claramente é um problema aí, Aqui nos Irmãos Karamazov tem uma citação muito legal que diz assim: se Deus não existe, então tudo é permitido. E se tudo é permitido, então nós estamos condenados. E bom, não se trata talvez de aniquilar uma certa moral religiosa da vida, de não acreditar em absolutamente nada, uma espécie de niilismo. E não justificar também toda ação na Terra como se vive apenas uma vez, E assim a gente pode acabar banalizando também o mal e a moral. Mas se trata de se questionar se realmente vale a pena a gente atravessar a vida acreditando numa espécie de sistemas de recompensa, ou de que a gente vai chegar a algum lugar ali e aquilo vai trazer uma extrema satisfação
no final da nossa vida. Pensando assim, a gente pode enxergar a vida como uma experiência, apenas uma experiência, né? Ela não precisa ser de fato alguma coisa, você apenas vive, apenas ama, se distrai, viaja, tem prazeres, tem também os seus momentos de dores, de luto, melancolia. Ele pontua fortemente esse aspecto aqui da dor e do sofrimento. Apenas uma vez na vida você vai perder o seu pai, né? Então por que também não atravessar essa existência sentindo inclusive isso? É uma experiência única também. A gente não deveria se privar desses tipos de experiências, do sensível, do estético, se medicando, somente se esquivando de estar em contato com esses sentimentos. Então nesse ponto aqui eu gostaria de falar sobre o Escute as Feras. Esse livro aqui ele me marcou muito, né? A Anastasia, ela narra o encontro dela com um urso e um combate que ela teve com esse urso. Ela é uma antropóloga que estava fazendo pesquisas na Rússia, um povo lá da região. E ela tem esse encontro com esse urso, ela é atacada, ela também consegue desferir um golpe no urso. Só que o urso faz uma espécie de marca nela, né? Ele dá uma mordida no crânio dela, uma marca tanto física, quanto mental, quanto até espiritual. E logo no começo, ela já pontua que aquilo não foi uma paz e morte, aquilo foi um renascimento. Alguma coisa renasceu a partir dali, daquele encontro. E ela traz essa ideia de que uma tragédia não necessariamente é uma desgraça. Então ela vai contar qual que é o desdobramento da identidade dela ao ser marcada por esse urso, porque a identidade até da aparência dela, tem o crânio esmagado. Então os desdobramentos desse livro, eles trazem a ideia de que uma experiência que acontece e a gente não tem controle dela, acaba produzindo na gente uma espécie de nova identidade. E a gente tem que lidar com aquilo, a gente não tem muita escapatória daquilo. E me parece que nesse livro ela traz bastante esse jogo e até essa certa obsessão em tentar perseguir essa nova identidade. Porque afinal é uma experiência fortíssima, riquíssima. E me parece que ela até sente um certo prazer e interesse em estar desbravando essa nova identidade para ela. E como essa coisa se cola e marca realmente um novo nascimento. Por fim, e brevemente, esse livro aqui trouxe muito para mim a ideia do quanto que a gente passa por uma experiência trágica, uma experiência de encontro com algo que nos desloca, que nos traumatiza, e imediatamente a gente tenta banir essa coisa para o esquecimento, a gente tenta desviar o máximo dela, ao invés da gente tentar encontrar uma elaboração. E ao tentar delegar ela ao esquecimento, a gente acaba nos impedindo de atravessar ela também como uma experiência rica, né? Uma experiência que traz um pouco mais de sabor de vida. Já o terceiro livro que eu mencionei é O Deserto dos Tártaros. Eu só queria mencionar um aspecto sobre ele, né? De que é o quanto a ideia e a imagem da felicidade nos cega. Então, Giovanni Drogo, ele é um rapaz que ele é nomeado oficial num posto de guarda num forte na Itália. Fica responsável por fazer vigias, por desempenhar uma carreira militar. Até então, para ele, esse posto militar, ele é muito investido de uma fantasia, ele é muito almejado. Quando ele chega ali para trabalhar de fato no posto dele, ele acaba se deparando com uma realidade que era muito diferente do que ele imaginava. A guerra que tanto foi prometida a ele não passa de uma linha no horizonte que se avança alguns metros por ano. Então ele vê ali o tempo passar amorosamente, ele se vê imerso na rotina do forte, na solidão, nos pequenos momentos ali de companheirismo, mas é bem distante daquela imagem que ele tinha de felicidade e satisfação naquele posto. Enfim, não vou falar muito desse livro não, leiam ele, mas a ideia que eu quero trazer também para endossar essa conversa é de que se a gente construir uma forma para a felicidade, quando a gente de fato for vivenciar a vida, experienciar a vida, nós vamos encontrar muitas coisas e uma série de experiências afetivas que não vão caber dentro dessa forma. O denso da vida está fora da forma. Se aquilo que a gente espera encontrar corresponde a 5% da realidade, da experiência que a gente encontra de fato, o que a gente faz com os 95% que ficam de fora disso?
questão aqui é que toda forma de felicidade, todo modo de ser feliz é um filtro perigoso que nos impede de se relacionar também com o restante da experiência humana, que não tem a ver com felicidade. Bom, e para finalizar, eu queria trazer aqui uma das últimas frases, que estão aqui no Édipo Rei do Sófocles. Sendo assim, até o dia fatal de cerrarmos os olhos, não devemos dizer que um mortal foi feliz de verdade. Talvez nos caiba dizer sobre o que é a felicidade e se de fato fomos felizes no último respiro de vida. A felicidade ela não é da ordem do presente. Você só pode ter sido feliz. E no futuro, a felicidade é só uma esperança.